que você possa abrir na sua casa, tá? Pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura, tá? Vamos fazer uma leitura no livro de Efésios, tá? Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Efésios capítulo 1 e versículo 3 a 5. Vamos fazer essa leitura? Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos agradecer a Deus com uma oração pela leitura que foi feita. Fechamos nossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai está no céu, nesse momento, Senhor, lemos a Tua palavra, que nós possamos guardar cada palavra que foi citada nos nossos corações. E peço cada vez mais sabedoria para cultuar o Teu nome, para agradecer e também que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada pessoa que está nos vendo nessa live. Abençoe a vida de cada um. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Somos gratos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, tá? Peço que você possa pegar o seu inário. Pegue o seu inário e vamos cantar um louvor, chamada final, número 108, chamada final. Pegue o seu inário e vamos lá cantar esse louvor para adorar o nome do nosso Deus. Chamada final. Está nos céus. Nesse momento, Senhor, cultuamos com louvores, cultuamos o Teu nome com toda adoração. Que o Senhor possa receber, Senhor Deus, a cada louvor que foi entoado aqui. E nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa também conceder cada vez mais espiritualidade em nossas vidas. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua amada igreja. E também nesse momento eu te peço que o Senhor possa cada vez mais iluminar o Teu servo que vai transmitir a Tua palavra. Somos gratos por tudo e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir a mensagem do Senhor que vai ser transmitida pelo pastor Hortan. Pastor Hortan, tem a oportunidade. Vamos para
O último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 20. Apocalipse 14, vamos iniciar a leitura com o versículo 1. Vamos ler de 1 a 5. São o capítulo 14 tem 20 versículos, então vamos ler de 1 a 5 e depois vamos continuar lendo o resto. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra ela foi lida. Fala a nós nesta manhã através do teu servo. Glorifica o teu nome, para que as nossas vidas sejam edificadas, fortalecidas, encorajadas e também exortadas, ó Deus, de maneira que possamos ir à frente, cumprindo com o nosso ide, com a nossa vontade, a vontade do Senhor em nós. Querido Pai, nos ajude a proclamar a Tua palavra. Olha agora para aqueles que estão enfermos, que o Senhor conceda a saúde de cada um para que nos próximos cultos já estejam conosco. Levanta os enfraquecidos na fé e traz de volta os que outrora te serviam aqui, Pai, hoje já não estão mais, estão no mundo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. O Cordeiro e os seus remidos. O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Amados, aqui nós temos a vitória do povo de Deus, daqueles que confiaram no Senhor, né? Esses que confiaram no Senhor, então, agora eles estão reunidos com o Cordeiro de Deus. O Cordeiro e os seus remidos, o cântico dos remidos, do versículo 1 ao 5, fala agora sobre o cântico dos remidos, daqueles que foram regenerados, daqueles que foram transformados, daqueles que nasceram de novo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder maravilhoso de Cristo. Então, João, ele vê algo interessante. No versículo 1, ele vê o Cordeiro em pé. João vê o Cordeiro em pé no Monte Sião. O Monte Sião está em Jerusalém. E eu estava olhando um vídeo de uma brasileira, que ela é descendente de judeus, e ela estava mostrando o Monte Sião, os prédios que existem do Monte Sião, como está o Monte Sião hoje, né? E aqui o Cordeiro vai estar no Monte Sião, conforme diz João, ele viu. E ao redor dele, João nos diz que se reunia essa multidão de fiéis que cantava. Essa multidão cantava, glorificava e exaltava o Cordeiro. O Monte Sião é o local escolhido para o reino milenar terrestre de Cristo aqui na terra. Então, esse Monte Sião é o monte que Deus escolheu para o reinado milenar de Cristo aqui na terra. João está vendo algo aqui lá da tribulação para o final já. Então nós temos, ele vê o Cordeiro. Isso para nós é algo muito importante, que vai fortalecer a nossa fé, nos encorajar, porque João viu agora também o Cordeiro ressurreto. Está mostrando para nós que ele está vivo. Apesar dele já ter visto, ele disse que na sua primeira epístola, em suas epístolas, ele fala que ele viu
esteve com ele, tudo isso, e viu Cristo padecer, e viu Cristo também ressuscitar. E ele está falando do cordeiro que estava em pé, estava vivo, e os seus remidos adorando. E o motivo deles, se o cordeiro não estivesse em pé, não estivesse vivo, esses santos não estavam adorando ele e o servindo. João disse que viu 144 mil em pé ao lado do cordeiro. Estes não têm o número da besta, tem o nome do cordeiro e de seu pai. João viu que esses 144 mil não tem o número da besta, o número do anticristo, mas tem o nome de seu pai, o nome de Deus. São aqueles selados que é por Cristo Jesus, são aqueles redimidos por Cristo. Então João diz, eles não têm, é aqueles que não se dobraram, não dobraram os seus joelhos perante o anticristo, a sua imagem. São aqueles que não pegaram o número da besta. Que hoje tem muita gente, né, falando assim, só é o negócio do número da besta, chip, olha, tá, já tem aqui, o número da besta está aqui. Mas João está vendo aqui alguém que não quis esse número. Então o selo representa o sinal de posse e preservação. Eles foram selados, marcados com o nome do Pai. Isso mostra que eles pertencem a Deus e foram preservados por Deus para não serem exterminados na tribulação. Eles continuam remanescentes, judeus e gentios que se converteram na tribulação. E João também observou as harpas celestiais. Do versículo 2, João, ele fala dessas harpas, né, tocando. Como é bom, a música, ela é muito importante no seio da igreja, não é isso, irmãos? Você observa que de quarta-feira, quando a gente não tem a música, né, dos instrumentos musicais. Mas você sabe que quando a gente utiliza a música, ela ajuda, anima. Harpas celestiais, harpas juntas com cânticos, elas proclamam o louvor em coro dos redimidos e das hostes celestiais. Então, a harpa e o cântico e os cânticos, elas juntas, aqui elas falam, né? Elas estão proclamando, eles proclamam o louvor, a adoração, aquele que é devido. Nos chama a atenção também, irmãos, para nós entendermos que a adoração e o louvor a Deus, esse clamor, proclamando o louvor a Deus, tanto dos anjos quanto dos redimidos, não é só nesse dia, é hoje também para nós, temos na nossa mente de que aquele que merece adoração, esse mesmo Deus aqui, o Cordeiro que João está apresentando vivo em pé, estava em pé, vivo, e ele merece ser adorado, e ele hoje, Cristo, o Cordeiro de Deus, tão desprezado por muita gente. Quantos hoje faltaram ao culto? Não é porque foram fazer Enem, mas a mensagem que passam é que o trabalho do Cordeiro, que tudo o que Cristo fez, não tem tanto valor assim, de tanta importância, porque alguns acham que isso aqui é da igreja, e essa igreja não pertence ao Cordeiro, como se assim fosse dizendo, né? Mas que na realidade é o trabalho, é de Cristo, é do Cordeiro, porque Ele pagou o preço muito alto para nós estarmos aqui para fazer seu trabalho. Então o louvor, quantos não querem adorar a Deus? Cantar para o Senhor, não querem cantar. E no céu João estava olhando lá e viu os anjos cantando. Olha, Deus não precisa do meu louvor e do seu louvor para Ele se alegrar, porque Ele tem os anjos para adorá-lo com louvor perfeito. Os anjos adoram com louvor perfeito. O cântico do versículo 3 ao 5 é um novo cântico, disse João. Eles cantavam um novo cântico. Paulo fala de um novo cântico também, desse cântico para os redimidos hoje, que foram lavados pelo sangue de Cristo,
e que agora a nova natureza dá a eles um cântico novo, um cântico de uma nova criatura que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Então, qual é o tema central desse cântico? É a redenção por meio do Cordeiro. É um conhecimento que João tem agora aqui, e que todos esses santos que adoram a Deus, então eles estão adorando por quê? Pelo que Deus fez, a redenção que eles tiveram em Cristo Jesus, sem merecer nada de Deus, sem merecer nada de Cristo, eles estão adorando a Deus. O louvor por graça de Deus é que eles foram alcançados, tiveram a salvação. É que isso também é para que nós tenhamos em mente, irmãos, também que o louvor a Deus, que o tema daqui do cântico, por que nós cantamos, por que adoramos a Deus, é o tema central, a redenção que é no Cordeiro de Cristo, de Deus, Jesus Cristo, que Ele nos redimiu, é o que Ele fez por nós. Então, a adoração a Deus é um sentimento do crente de gratidão a Deus pelo que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. O que Ele fez nos deu a salvação, e o que Ele fez, Ele nos guarda, nos protege do poder do pecado, nos livra do pecado, de vivermos na prática do pecado. E o que Ele fará por nós? Glorificará o nosso corpo no futuro. Então, isto é um sentimento interno do crente de adorar a Deus pelo aquilo que Ele fez. Então eles cantavam com júbilo, né? Com júbilo, por quê? Porque eles foram comprados da terra. A terra é um lugar de pecado, é um lugar pecaminoso. Foram comprados da terra. Esse lugar de pecado Deus comprou para eles. E foram redimidos dentre os homens. Raça pecaminosa, natureza caída, homens pecadores. Homens pecadores. Então, no versículo 4 diz isso. É do meio dessa raça que Deus nos comprou. Disse João que eles eram virgens. Por que eles eram virgens? Disse João porque eles não se contaminaram com mulheres. Não se contaminaram com mulheres. Isso significa que eles não desviaram da fidelidade ao Senhor. Porque se contaminar com mulheres aqui seria a prática da relação sexual. Né, de pecado e tudo. Então, João está dizendo, não se contaminaram. Isso porque eles foram fiéis a Deus. Eles preferiram sofrer a abandonar o seu Senhor. Então, eles agora são vitoriosos. Não abandonaram o Cordeiro. Foram fiéis a Ele. Era um amor virgem pelo Cordeiro. Era um amor virgem, né? O coração deles não estava dividido e era somente do Cordeiro. O amor virgem aqui é um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor não dividido. Eu me lembro que disseram ao meu cunhado que ele não era filho legítimo da minha sogra. E um dia ele ia para o culto com a minha sogra e ele disse, mamãe, eu não sou seu filho. Aí contaram, ela disse, filho. Ele olhou para ele e disse, você é meu filho daqui, do coração, eu só não lhe tive. Aí ele olhou para ela assim e disse, mãe, o importante é o amor da senhora por mim, né? Eu tenho uma mãe, né? Ela disse sim. Então veja bem, isso consolou seu coração. Ela sabia que o amor da mãe por ele era um amor aqui sincero, um amor puro, não era um amor dividido. Então aqui ele está mostrando, aqui João está mostrando para nós aqui esse amor sincero, um amor puro, não é um amor dividido. Você já pensou no amor dividido? Já pensou no amor dividido? Quando se coloca isso para a vida conjugal, você olha assim e diz, quando a gente está fazendo aconselhamento, que muita gente vê assim, fulano está meio estranho, fulano está estranha, já não é mais, ou estão com problema conjugal, ninguém aceita amor dividido. Você aceita amor dividido?
Creio que não, né? Amor dividido. E João está dizendo, que é a mensagem do lado espiritual, que ele está dizendo que Deus não aceita o seu amor dividido entre Deus e o mundo. Ele diz, você tem que escolher um dos dois. E sabe quem eles escolheram? Escolheram ficar com o Cordeiro. Então essa é a razão porque eles seguiam o Cordeiro. Porque eles estavam convictos e sinceros com Cristo. Era um amor sem engano. A fé não era fingida. O que eles apresentavam não era fingido, era sincero mesmo. No versículo 5 ele diz isso. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Como é bom, irmãos, quando o nosso testemunho é reconhecido como testemunho sincero. Era esse aqui o testemunho deles. Não tinha enganos, eles falavam a verdade de Deus. Eles falavam a verdade, eles proclamavam a verdade. Em contraste, comparação, quando nós colocamos aqui com a mentira de Satanás. O diabo, ele proclamava a sua mentira. Aqui João está dizendo, na época da tribulação, Satanás proclamando a mentira. Mas eles preferiram proclamar a verdade do Cordeiro, o Evangelho, a salvação através de Cristo, a seguir as mentiras de Satanás. Quantos têm dado ouvido hoje à mentira do inimigo e têm deixado os conselhos de Deus e têm deixado de viver uma vida que glorifique a Deus, para que o seu testemunho confirme que você realmente é um crente em Cristo Jesus. E ele diz que eles não tinham mácula. Não significava que eles não tinham pecado, mas eram santificados à base da justiça do Cordeiro. Eles viviam uma vida de santificação. João disse que isso foi visto na vida deles, sem mácula. Não era sem pecado, mas era uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. João viu nisso. Mas essa vida de santidade não é exigida só para esses santos lá da tribulação. É para nós também hoje, é para mim e para você. É para mim e para você. E é essa vida de santidade e santificação que faz a grande diferença entre o mundo e nós. Entre o mundo e nós. Quem é você aqui, quem é você lá fora? Né? Quem é você aqui, quem é você lá fora? Quem é você? Como é que você vive? Ah, mas muitos não querem sofrer hoje por amor a Cristo, né? Não querem seguir, seguir a Cristo. Mas seria muito bom hoje, né, de manhã, se eu pegasse todos os irmãos e dissesse, irmãos, nós temos um feriado, vamos aí fazer vamos fazer um lazer nesses 2 dias, vamos pegar sábado e domingo pela manhã até o meio-dia para a gente fazer um lazer, que a igreja já faz tempo que não tem lazer, então vamos fazer esse lazer, seria muito bom, né? Oxe, descomprometimento com Deus hoje, com o trabalho do Senhor. E aí quando chega lá, como é que é? Tem muita gente, sabe, irmão, que fica assim surpreso quando, gente que não é do nosso meio, e quando gente que vai para o nosso retiro, quando chega lá vê as irmãs tomando banho toda vez de maiô e de short. E os irmãos tomando banho de camisa. Elas não estão de biquíni e os homens não estão de sunga. Isso é ridículo, você ir para uma piscina, você tomar banho, um negócio desse, chega lá e você não ficar a mulher não ficar só de 2 pecinhas e o homem só de uma sunguinha. Só com uma sunguinha. Para não fazer diferença, né? Porque nós estamos vivendo nesse mundo, tem que fazer a grande diferença. Ou não? Ou nós temos que ser iguais a eles? Né? Vida de santidade. Vamos viver igual ao mundo? De qualquer jeito, de qualquer maneira, como eles estão vivendo? Hoje nós estamos vivendo o que no passado era errado, hoje é considerado certo, e o que no passado era considerado certo, hoje é considerado errado. Os valores mudaram, foram investidos. E muitos estão vivendo essa mesma posição ímpia. João, ele viu a mensagem dos anjos. João, agora, no versículo 6, do versículo 6 ao 12, ele vai ouvir a mensagem dos anjos.
João, ele viu aqueles anjos, mas esses anjos tinham mensagens, e eles estavam. Qual era essa mensagem? A primeira mensagem, versículo 6 e o 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem do anjo. Primeira mensagem que ele nos mostra é: os anjos estavam voando no meio do céu, né? Pelo meio do céu. Pelo meio do céu, essa palavra ela quer dizer meio. O meio do céu, o meio. É aquela parte em que o sol está bem quente, digamos assim, bem clara, quando a parte do dia está bem clara, quando se pode ver tudo. Isso aqui que está ao alcance dos seus olhos. Tudo é visível. Então essa parte que João ele está falando aqui, isso quer dizer o que por meio do céu? O que ele está dizendo com isso? É que isso aqui está à vista e ao alcance de todos, tanto a voz deles, a voz, alcance de todas as pessoas da face da terra. Elas poderiam então ouvir o evangelho, nesse momento aqui nítido para elas ouvirem a palavra de Deus. Então elas podem ouvir. Eles anunciam, ou o anjo anuncia a graça de Deus no juízo. Ele está falando da graça de Deus no juízo. E ele conclama a todas as pessoas a abandonarem a lealdade à besta e seguirem a Cristo. Eles estão conclamando, proclamando, avisando e dizendo: deixem a besta e voltem para Cristo, que ainda há oportunidade. Isso aqui era na tribulação que eles estão fazendo. E hoje nós temos aqui, irmãos, de proclamar a verdade, a palavra de Deus, e mostrando para eles o que vai acontecer. Agora, se nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, não dermos esse real valor à palavra de Deus, o ímpio vai valorizar? Será que ele vai acreditar? A segunda mensagem, versículo 8, anuncia a queda da Babilônia. No versículo 8 ele diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. É a segunda mensagem. O anúncio, a queda da Babilônia. Babilônia que representa um grande sistema escravizado dos cristãos professos. É um grande sistema escravizador que escraviza os cristãos professos. O que é um cristão professo? É um cristão falso. Não é verdadeiro. É aqueles que ficaram junto com a besta. Estão escravizados por ela, esse sistema aqui, a Babilônia. Outros dizem que isso também inclui tanto o sistema financeiro, porque nós temos a Babilônia, no geral, ela inclui financeiro, religioso e tudo o que você possa imaginar. Mas nós temos aqui a Babilônia religiosa e não a Babilônia política. A Babilônia é conhecida como o orgulho do mundo, né? Como orgulho mundano, idolatria, adultério espiritual. Então a Babilônia ela é conhecida como tudo isso, como idolatria, orgulho e adultério espiritual, que é aquela junção das outras, de todas as religiões, como você participa, porque são doutrinas diferentes da vontade, do que a Bíblia ensina. Então, esse adultério é pecado, por isso que é chamado de adultério espiritual. E você adultera espiritualmente quando você participa de ensinamentos contrários à Bíblia, doutrinas que não são bíblicas. Então, isso é chamado de adultério espiritual. A Babilônia religiosa. E a política, a Babilônia da política, ela envolve todo esse sistema corrupto e perverso de politicagem que tem no Brasil e pelo mundo afora. E cuidado para você não estar no sistema da Babilônia, né? Cuidado, filho. O que está avisando? A gente avisa aí, ele já vem querer defender candidato daí, né? É, pastor. Você já está, você vai falar do seu candidato. Eu não estou te dizendo de candidato meu. Jesus também não é meu candidato, não. Tu sabia disso? Eu estou falando de Jesus. Jesus não é meu candidato, não. Não. Eu não voto em Jesus. Jesus, ele é o meu
Salvador. Ele é meu Salvador. Ele é o teu Salvador, o teu Senhor. Salvador e Senhor. Essa politicagem que tem aí é regida pelo sistema babilônico, diabólico. Cuidado para você não estar dando glória ao diabo. Estou te avisando. A terceira mensagem, do versículo 9 a 12. Não receberam a marca da besta. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está vendo aí qual é o resultado daqueles que não seguiram a Cristo? Está achando que hoje o negócio está bonito, é? Está seguindo o mundo? É bonito, né, irmãos? Olha o que tem aqui: tormento eterno, não tem alívio de dia e de noite. Não receberam a marca da besta. A punição, no versículo 10, 11, é a tormenta sem alívio, virá aos que escolhem o falso Cristo de Satanás. A punição para aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem do Evangelho. Agora, a terceira mensagem, o terceiro anjo, esse anjo, ele traz essa mensagem de punição para aqueles que escolheram o falso Cristo de Satanás, que é o mesmo de hoje que está enganando as pessoas. O espírito do anticristo está agindo. Não se admire não, irmãos. O anticristo o espírito dele está tão vivo entre nós. O espírito do anticristo está agindo até no nosso meio, aqui, Igreja Batista do Bairro Compensa 2. Gente, é vergonhoso a gente dizer, mas aqui e tantas outras igrejas, o espírito do anticristo dividindo, crentes estão divididos. Você está pensando que eu não sei não? Ah, pastor, você está falando de quê? Você já vem falar de política? Eu não estou falando de política, o que falou foi você na sua mente. Eu estou falando da divisão do espírito do anticristo agindo. O que você está pensando de que maneira o diabo está trabalhando? Qual é a função do diabo? Dividir a igreja para que ela não se una e o trabalho de Deus não cresça, e desviar a atenção dele do que Deus tem prometido para nós. O Paulo estava orando isso aí lá no livro de Efésios. Paulo estava orando para que Deus desse conhecimento aos crentes, para que ele não se desviasse disso, não desviasse a atenção dele das promessas de Deus. E muitos já se desviaram das promessas de Deus. Saber e crer são duas coisas diferentes. Não levaram a marca da besta. E muitos hoje estão com medo, né, da marca da besta. Chip, estão com medo, mas estão abandonando, deixando o trabalho de Deus por qualquer coisa. Não querem comprometimento nenhum com Deus, estão lá com o mundo, não é isso? Não querem comprometimento. Então, estão adorando o falso Cristo de Satanás, o qual ordenou que todo o povo da terra adorasse a sua imagem. Ele fez uma imagem e o falso Cristo disse que todo o povo da terra adorasse a sua imagem. Quantos hoje estão adorando a imagem que o diabo também tem criado hoje, de um mundo terrível e perverso, onde se abandona e não se compromete com Deus? Quantos estão nisto? A ira de Deus cairá sem mistura sobre Satanás e seus adoradores. João diz que a ira de Deus virá sem mistura sobre eles. Só haverá lamento. Em Mateus 13, 41 e 42, vamos olhar rapidamente, para você olhar aqui uma coisa importante. Mateus, vamos olhar rápido para Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 41 e 42, olha o que ele diz assim, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes.
É isso aqui que João está dizendo. É para lá que vão todos aqueles que rejeitaram Cristo, que não quiseram saber dele, que abandonaram, não quiseram ele. Está aqui. Sem alívio, e não tem fim. É para todo sempre. Não poderão morrer, nem dormir. Não há esperança de alívio. Não poderão morrer. Não poderão dormir. Quando você tem uma noite mal, no outro dia você amanhece tão ruim. Quando você não dorme bem, você no outro dia mais cansado, fadigado por causa do sono. Mas lá no inferno, no tormento eterno, no lago de fogo, não tem alívio. E é para sempre. Com detalhes. Você vai se lembrar de tudo que você ouviu, de tudo que você fez. Ah, quantas vezes eu fui avisado, mas eu não quis. Mas João, ele viu uma coisa importante no versículo 12. Vamos olhar lá para o versículo 12. E ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O bem-estar dos santos, enquanto os ímpios, aqueles que rejeitaram todo o plano divino, estão agora no tormento. João está mostrando aqui o final deles, dos que adoraram a besta, e vão para o mesmo lugar que o diabo e o anticristo. Agora, em contraste com isso, João ele mostra o bem-estar dos crentes. Agora, eles são o quê? Recompensados pela sua fé e paciência. João mostra agora eles sendo recompensados pela fé e a paciência que eles tiveram. Sofreram, padeceram, foram humilhados, rejeitados, chicoteados. Quantos deles estavam com marca até nas costas do que sofreram, não é, irmãos? Mas foram recompensados, pois eles perseveraram até o fim, não importando o que possa vir sobre eles. Eles sabiam que coisa boa não poderia vir sobre eles, mas eles estavam, irmãos, destemidos, estavam decididos a seguir a Cristo, não importando o que vier sobre ele. O que vier sobre eles é uma mensagem para nós, que nós aprendemos também com esses irmãos lá da tribulação, que a mesma fé que eles tinham em Cristo, nós temos que ter uma fé também em Cristo, não importando o que venha sobre nós, se você vai sofrer ou não, vai ser rejeitado pela sociedade ou não, mas lembre-se de uma coisa: é no futuro que vem a recompensa. Para você, meu amado, que trabalha hoje, muitas das vezes você olha assim e diz: pastor, mas eu tenho trabalhado tanto, mas nem sossego, e outros, enquanto estão aí, não querem nada com Cristo. Está chegando o dia, olha aqui, irmãos, esse dia da recompensa, o dia da recompensa, quando o Senhor vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito te colocarei. Agora tu vai receber lá no bema de Cristo, o bema de Deus, aos santos, quando Ele estiver recompensando cada um, e você poderá então dizer: valeu a pena ter sofrido, trabalhado, cansado, naquele momento que eu poderia estar em casa descansando, mas eu estava trabalhando, servindo ao Senhor. Como foi bom trabalhar para Deus. É no final, irmãos, a recompensa vem no final, ela vem no final. O pastor Oséias, ele era psicólogo lá no Hospital Francisca Mendes, e quantos de lá se levantaram contra ele? Quantos se levantaram para derrotar o pastor Oséias? Lá ele era conhecido como Doutor Oséias. Mas ele não desistiu, ele não ligou para as ameaças. Deus deu a vitória àquele servo dele que hoje está na glória com o Senhor, aguardando o dia da recompensa. A quarta mensagem, versículo 13. Todos os que morreram no Senhor estavam decididos a morrerem pelo Senhor. Todos aqueles que morreram, versículo 13, ele diz isso. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Todos os que morreram no Senhor estavam decididos a padecerem por Ele. Estavam decididos, convictos.
Muitos morreram, pagaram um preço muito alto para que eu e você também hoje estivesse aqui. João está mostrando lá, mas hoje aqui também muitos estão pagando. Lá no passado, muitos pagaram um preço alto e morreram. E João diz que eles morreram. Estavam decididos a morrerem pelo Senhor. Você está decidido a sofrer hoje pelo Senhor? Você está decidido? Todos os que morreram no Senhor, agora, esses fiéis, eles têm um descanso das labutas e das canseiras. Eles agora descansam da labuta e das canseiras, do enfado que o corpo sentia. Então, o lugar de descanso não é um lugar de preguiça, mas dá aos seus habitantes a forma mais elevada de culto espiritual. João, ele mostra agora, está nos dizendo que esse lugar também não é um lugar de preguiça, não é um lugar de preguiçosos, não, mas é um lugar, dá uma posição aos irmãos, aos habitantes, essa forma mais elevada de culto espiritual. Porque, irmãos, ali, eles estão com o corpo já glorificado. Então lembre-se bem que é nesse corpo glorificado que nós vamos adorar a Deus, uma adoração perfeita, sem estar nesse corpo de pecado. Eles já não estavam mais no corpo de pecados. É uma posição que nós temos, a mais alta posição do crente, adorando a Deus perfeitamente, na presença do Cordeiro, como é digno de ser adorado. Deus é digno de ter uma adoração perfeita. E isto, irmãos, João está mostrando aqui, vai acontecer. Num corpo perfeito nós vamos adorar a Deus. Do versículos 14, 15 e 16, João diz assim, olha, 14, 15 e 16, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz para aquele que achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Bem, a ceifa. O ceifeiro da ceifa é Cristo, o juiz da ceifa é Cristo, sentado sobre nuvens. Isso mostra a presença divina. Sentado sobre a nuvem fala da presença divina. Ele estava aqui, ele estava de branco. O branco indica a pureza e a justiça absoluta do Cordeiro. O branco fala da pureza e a justiça absoluta de Cristo, o Cordeiro de Deus. E João também diz que tinha uma coroa na cabeça. É uma grinalda de vitória, mostrando Cristo como o Cordeiro de Deus vitorioso para todos. Os anjos o acompanham, Ainda tem uma coisa que João mostra também, falando aqui sobre a foice. Mostra que a ceifa será rápida e completa. A foice na mão, com aquela foice mostra que o que Deus vai fazer é rápido e completo. A ceifa, o chamado, o que Ele vai fazer com o povo é rápido e é completo com aqueles que não têm Cristo. Para você é um privilégio, tem alegria e satisfação de servir a Deus. Os anjos acompanham a Cristo no julgamento, versículo 17 e 18. A parte 18, diz, no versículo 1, diz, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Então veja bem, os anjos o acompanham. E nos diz aqui que ele saiu do santuário. O santuário fala da presença de Deus. O santuário fala da presença de Deus. Os anjos vão acompanhar Cristo no julgamento. E o anjo saiu da presença de Deus, saiu do santuário. Mostra Deus ali. Amados, bom é que nós estamos observando o que vai acontecer, mas João está dizendo que o povo de Deus, os santos remidos, jamais participarão desse julgamento. Quem são os réus? No versículo 18, João diz isto, dizendo, toma a foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas.
Esses aqui são os réus. São os réus. Os réus são os não salvos, as uvas amadurecidas. Os réus são os não salvos, as uvas amadurecidas, que João está falando de uvas amadurecidas. Chegou a hora do juízo, não haverá misericórdia. Lembre-se, chegou a hora do juízo final, não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia. O lagar, versículo 19, aqui se refere à matança dos inimigos de Deus, que ainda se encontram vivos, e eles agora estão encarando a destruição do Armagedon, a batalha final dos inimigos de Deus. João já está vendo lá na frente a batalha do Armagedon, quando todos os inimigos de Deus serão destruídos, e o derramamento de sangue será grande. Agora lembrando que na batalha do Armagedon, nenhum salvo dará um pé para frente, não fará nada, Deus assim o destruirá, o Cordeiro destruirá. Irmãos, e toda essa proteção para o povo de Deus, será que isso não significa nada para nós hoje também? Não significa nada para você? E está comprometido com o Senhor, comprometido com a obra de Deus, comprometido com o Evangelho de Cristo, jovens, adolescentes. Quanto tempo você passa hoje, adolescente, no celular, na internet? Quanto tempo? Qual o tempo que você tira para estudar a palavra de Deus? Jovens, né? E não é só jovens também. Qual é o tempo? Lá no teu colégio, você fala de Jesus para as outras pessoas? Teu trabalho? A besta e o falso profeta, juntos, com todos os seus seguidores, iludidos e adoradores, serão eternamente, sofrerão a penalidade para sempre juntos. Diz às pessoas que quando alguém é muito ruim, que morre, né, vai para o colo de Satanás, lá no inferno, principalmente aqueles criminosos, né, estupradores, né, aqueles grandes estupradores que falam, né? Aí diz, se ele morrer agora ele foi roubar, quando o ladrão rouba, ele foi roubar agora no colo do inferno, lá no colo de Satanás ele está agora, o diabo nem está ainda lá, está não, ainda vai ser ainda jogado lá dentro. Então o falso profeta, a besta e o diabo, e os seguidores iludidos, enganados por eles, serão atormentados lá, né, no lago de fogo dia e noite. Para você que é um crente em Jesus, lembre-se bem que você vai estar exaltando e louvando a Deus. Vão estar por toda a eternidade lançado no lago de fogo. Saiu o sangue do lagar, diz no versículo 20, fala da terrível morticínio dos ímpios, quando o Senhor os pisar com sua ira. Quando Deus derramar toda essa ira dele, toda essa humanidade que você vê hoje aqui, que João está falando aqui, é dessas pessoas que vão para a tribulação, que vão se opor contra Deus. E se Jesus não vai mudar muito, não vai custar muito, o anticristo já está aqui. Está só observando. Eu estava olhando que muitos estão achando que é o presidente da China, que é ele, o gentil mundial. Não sei, a Bíblia não diz isso. Cuidado que você não esteja dentro dos princípios diabólicos, né? Cuidado. Então, eles irão para o tormento eterno. Todos essas nações todas, vão lá para o Armagedon, e lá onde será a derrota final de todos eles. Nós vamos estar lá, a igreja vai estar com Cristo, mas nenhum santo vai dar uma só pisada. Alguns dizem, né? Lá no Armagedon, a batalha final. Mas tem um detalhe aqui, é que Deus vai vingar aqueles que fizeram mal ao servo dele na tribulação. O que fizeram com eles. Mas também, irmãos, é uma vingança de todos os servos de Deus que morreram por amor a Cristo.
as orações: até quando, Senhor, esses homens vão continuando massacrando? Até quando eles vão continuar desafiando o teu poder? Deus está dizendo: tem um dia, eu já marquei o dia, e esse dia eles vão saber que eu sou o soberano Senhor de toda a terra. Concluindo, tirando a lição para nós, a terra que hoje nós vivemos, ela está se tornando pronta para a ceifa de Deus. Esse mundo que nós vivemos, ela está se tornando pronta, irmãos, para a ceifa de Deus. As uvas estão amadurecendo, estão quase todas maduras para a ceifa de Deus. Ao observarmos esse dia chegando, é importante avisarmos aos ímpios que fujam da ira vindoura. Deus nos ensina aqui, nesse capítulo, que analisarmos, irmãos, que a vinda de Cristo está tão próxima, que nós precisamos então avisar a todos, através da evangelização, da pregação do Evangelho, que todos fujam da ira vindoura. É momento de nós estarmos valorizando, pregando, anunciando, fazendo o trabalho de Deus, evangelizando, mostrando a todos o que virá, quais são os sinais, o que Deus tem. É momento da igreja fazer isso. Hoje é ainda o dia da graça divina. Hoje é o dia da graça divina para todos. Enquanto o julgamento não vem, a graça de Deus está para todos. Mas falemos a todos os ímpios ao nosso redor, dizendo a eles que se reconciliem com Deus, abandonem os ensinos de Satanás, deixem as ilusões do diabo e sigam a Cristo, o Cordeiro de Deus, que um dia foi morto na cruz do Calvário. Para cada um de nós, cada crente, irmãos, lembre-se bem, devemos a cada dia sermos fiéis ao Cordeiro de Deus, sermos fiéis àquele que morreu na cruz por nós, porque João ele nos mostra que a vitória está garantida para aqueles que foram lavados pelo sangue. Quem vai chegar até o fim? Quem vai chegar até o fim? Quem chegará até o fim? Somente aquele que é salvo em Cristo Jesus. Somente os salvos, o crente genuíno é que chega até o fim, porque ele tem o Espírito de Deus e todas as promessas de Deus para eles serão cumpridas. Portanto, a vitória final vem do povo de Deus. Seja o que for, não desista, seja firme, lute, confie no poder de Cristo que lhe há de sustentar e que tudo que ele prometeu, ele vai, em relação a nós, o que ele vai fazer, nos recompensar, tudo está garantido, não falhará, porque quem prometeu está vivo e está de pé para cumprir com tudo o que ele disse. Amém. Graças a Deus ouvimos os ensinamentos do nosso Deus. E nesse momento eu quero avisar você, meu irmão, você que está nos vendo, tá? Que depois desse trabalho da Escola Bíblica Dominical, nós temos também o trabalho Clubinho Vida com Jesus. Você pode acessar lá, tá no YouTube, Abreu Luana, tudo bem? Você pode acessar lá e curtir também esse trabalho que é tão gratificante para honrar o nome do nosso Deus. Clubinho Vida com Jesus. E vamos cultuar o nosso Deus, encerrando pela parte da manhã esse trabalho, tá? Vamos cantar o nosso Deus, o hino Nosso Deus é Soberano. Vamos cantar Nosso Deus é Soberano. Soberano,
das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, Quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, sim, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, sim, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, sim, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Um bom dia a cada um de vocês.